Boa noite. Gente, é tão legal a gente poder ter um tempo de intimidade e ter um tempo de qualidade com Jesus. Espero, nos próximos minutos, não te atrapalhar, mas trazer algo preciso que ajude você, sua família, seu chamado, seu negócio, seu sacerdócio. Nós vamos ler 4 textos diferentes aí, Salmos 18, Gênesis 1 e 2, na verdade 5, né? Amós 9 e Mateus 7. Isso quer dizer que quando a gente chegar em Mateus 7, a gente já está indo para o prático. Tá? A gente já teve um primeiro tempo prático legal, de aquecimento. Vamos para um tempo de entendimento de algumas coisas e aí vamos para a prática. Eu gosto dessa reunião porque é uma reunião onde a gente não está muito preocupado com a liturgia do culto, a gente não está muito preocupado com outra coisa a não ser atrair a presença dEle, aprender mais na presença dEle e ser achado por Ele. A palavra, quando Jesus fala sobre o Pai, Ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós poderíamos dizer que o Pai procura filhos que tenham tempo de atenção para se comunicar com Ele e ter uma troca com Ele. Pegando o gancho da última aula do CTA que eu ministrei e partindo para a questão do tabernáculos, eu preciso saber quem estava aqui na última aula, para eu poder saber para que lado eu vou, o que eu faço. Quantos se lembram pelo menos o tema da última aula? Boa. Som da noiva. Partindo do som da noiva, eu quero falar um pouco, fazendo o link daquilo que a gente falou de Davi. Quantos se lembram? E quem não se lembra, preste atenção bem nisso, que uma das coisas que foi chave para Davi foi a atmosfera. Diga atmosfera. Ou seja, o som que Davi estava ouvindo no campo era totalmente diferente do som que os irmãos estavam ouvindo no campo de batalha. Lembra disso? E quem não lembra, foi disso que eu falei um pouco na última aula, que por conta de Davi ter vindo de uma atmosfera de adoração, ou seja, a coisa mais hostil que Davi podia ter tido no último dia era o cocô da ovelha que ele cuidava. Ainda que ele tenha tido as experiências com urso e com leão, isso não é todo dia que aparece urso e leão, até porque um bom pastor não vai deixar as suas ovelhas num lugar que só tem urso e leão. Então Davi vem de uma atmosfera de adoração. Diga atmosfera de adoração. Isso quer dizer que tudo que ele pensava, que ele sentia, que ele falava, estava conectado com a atmosfera do céu. Já os seus irmãos estavam numa atmosfera de 40 dias ouvindo Golias afrontar, e uma atmosfera de medo. Diga atmosfera de medo. Ou seja, por 40 dias o som alterou a genética e a maneira de ser daqueles guerreiros. Davi, que não era um guerreiro ainda, ele era apenas um pastor de ovelhas, estava com um apetite pela guerra e um ponto de vista melhor do que os caras que eram guerreiros por causa do som. Até aqui tudo bem? Para botar todo mundo na mesma cena. Então, partindo desse ponto de vista, o que Davi pegou para lutar contra Golias? 5 pedras. Aí eu peguei o microfone, girei para a gente fazer o som da funda. Lembra? Lembra disso? Joia. Porém, esse dia marcou a vida de Davi e de todo Israel. E a partir desse dia, Davi nunca mais foi o mesmo, e ele começa a escrever de um outro jeito. E para a gente entender isso, eu quero dar uma definição
de um mestre de adoração, um profeta na nossa geração, vivo. Eu tive o privilégio de lançar o livro dele no Brasil e tive o privilégio de tocar com ele em Nashville, no templo da música country antigo, né? No Rinman Auditorium, onde ele alugou por 52 domingos. Ele fez cultos para restaurar a adoração e mudar o governo americano. E isso aqui é uma chave que eu estou te dando. Esse homem não só fez isso, mas ele foi o primeiro cristão, depois que os muçulmanos fecharam a esplanada do templo em Jerusalém, a armar uma tenda em Jerusalém, e por 4 dias ter adoração 24/7 numa área muçulmana e cristãos adorando a Jesus. Então, para você entender o que eu vou falar, da onde vem. A definição de adoração dele é que adoração é quando o amor encontra o amor. Para ele, adoração é quando o amor encontra amor. Isso quer dizer, Deus é amor, e Ele está procurando alguém que o ame. E o amor atrai amor. Eu não devo adorar porque eu tenho necessidade. Eu não devo adorar porque eu quero ser curado. Eu não devo adorar porque eu quero outra coisa. Não, eu devo adorar porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. Então é o amor sendo atraído pelo amor. Posso ouvir amém? Quantas vezes nós ouvimos a expressão de glória em glória? Quantos já ouviram isso? Quantos já leram lá Paulo escrevendo que nós vamos ser transformados dia após dia de glória em glória? E se nós olharmos o que é glória na Bíblia e o que é ser transformado de glória em glória, talvez nós possamos chegar à conclusão que nós estamos sendo transformados de talvez em de vez em quando. Quantos estão entendendo a brincadeira? Mas se eu me comparar com 1 ano atrás, será que eu estou muito mais glorificado do que 1 ano atrás? Espera aí, não vamos falar de 1 ano atrás, é muita coisa. Se eu olhar 30 dias, será que nos últimos 30 dias, a cada dia, eu fui subindo um nível de glória? Vamos dar uma definição de glória, diga a opinião de Deus. Será que hoje eu vivo mais a opinião de Deus do que há 30 dias atrás? Do que há 29 dias atrás? Do que há 28 dias atrás? Porque andar de glória em glória é viver cada dia mais na opinião de Deus. Quando nós começamos a adorar, nós vamos sendo transformados, porque eu estou indo porque eu amo, porque Ele me ama, e porque eu amo, porque Ele me ama, e eu amo porque Ele me ama, e Ele me ama, e Ele quer amor de volta. Então o amor se encontra com o amor. Davi é o melhor símbolo disso, tanto que Davi quer dizer amado. E Davi é uma das poucas palavras na Bíblia que você lê de trás para frente, de frente para trás. Se você escreve Davi em hebraico, Dalet, Vav, Dalet, você vai ler de trás para frente, de frente para trás. Isso quer dizer o amado de Deus, aquele que ama a Deus. Da mesma maneira que Natã é Num, Tet, Num, que quer dizer o que é dado para Deus, o que é dado por Deus. Davi, por sua vez, fala de um amor. Mas Maurício, você já estudou os erros de Davi? Já. Estudei com o cara do IHOP, há muitos anos atrás, o Mike Bickle, e ele fala dos 18 pecados de Davi e não conta o pecado de Batseba. Cara, quando você chega no 10º pecado, você fala, como Deus pode chamar um desgraçado desse de homem segundo o coração dele? Ele cita e mostra biblicamente os 18 pecados de Davi. Então, olha para o seu vizinho e diga, teu pecado não te desclassifica. Diga, teu pecado não te desqualifica. Ele só te separa de Deus. Eu vou repetir. O teu pecado não te desclassifica nem te desqualifica, ele só te separa de Deus. Você continua sendo alvo do amor de Deus. Você continua sendo procurado por Deus. A diferença é que você dá 2 passitos para trás. E alguns dão mais, e outros viram as costas. Mas você continua sendo a mesma pessoa. Alvo do amor de Deus. Posso ouvir amém? Porque a maior mentira que Satanás tem falado para a nossa geração é de que os nossos pecados nos desqualificam. Não. Pelo contrário. Os nossos pecados fazem Deus querer nos achar mais rápido. Porque Ele sabe que se a gente continuar assim, a gente vai passar a eternidade sem Ele. O pecado de Davi não o desqualificou. O pecado de Davi
simplesmente o impediu de fazer certas coisas. Mas ele não seria essa pessoa. E hoje nós vamos fazer esse paralelo entre Davi, tabernáculos, o som da noiva, o som do céu. Então eu quero trazer à sua memória um salmo famoso, o Salmo 18. Mas eu quero que você leia o salmo pelo prisma de 1 Samuel, quando Davi desce para batalhar. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Você não vai ler esse texto pensando numa interpretação nova. Você vai entender o cara que escreveu o texto e o que marcou a vida dele, por que não só nesse salmo, mas durante toda a história, porque esse salmo, na verdade, ele é registrado pela primeira vez em 1 Samuel, e depois ele vai para o livro de Salmos. É um cântico que Davi faz, fruto daquela batalha. E o texto que ele diz é: eu te amo, Senhor, força minha. Espera aí, lembra do amor encontrando amor? Isso quer dizer, quando Davi está no campo, olhando para o gigante, ele não está olhando para o bíceps dele, ele não está olhando para o pânceps dele, ele não está olhando para a habilidade dele de usar arco e flecha, ele está simplesmente olhando para Deus como a força dele. Posso ouvir amém? Diga, só um adorador se vê assim. Porque só um adorador tem confiança de que o adorado vai aparecer. Posso ouvir amém? Porque se você não tem o costume de ter encontro com aquele que te adora, quando você adora, você fica meio no vácuo. Você fala, será? Porque na verdade você dá vácuo em Deus toda vez da adoração. Não, estou falando de você. Você que veio no CTA, você está com vontade, você está com fome. Mas o verso 2 ele diz: o Senhor é a minha... Para. Quem matou Golias não foi a pedrinha. Mas Davi está falando de uma outra rocha. Desse dia em diante, a rocha mudou a história de Davi. Quantos estão me ouvindo? E como ele teve uma experiência, ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te traga à memória os dias que você teve experiências com Deus e te ajude dessas experiências a gerar cânticos, poesias, quadros, pinturas, frases que marcam a tua vida, e onde você estiver, você lembra: Deus é a minha rocha. Davi estava onde estava, Deus é a minha rocha. Deus, porque ele teve uma experiência com a rocha. Posso ouvir amém? Então diga: Senhor, traz à minha memória as experiências antigas, mas a partir de hoje, me dá experiências novas, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Essa aula chama-se O Som do Céu, parte 3. Que som você quer liberar? Pergunta para 3 pessoas: que som você quer liberar? Quando nós estamos falando da festa que nós estamos na 7ª festa de uma série, ou melhor, uma 7ª celebração de uma série de 3 festas. Primeira festa tem 3 celebrações: Páscoa, pães ázimos e primícias. São 3 celebrações dentro de uma festa. Páscoa é o nome que a gente conhece, mas é uma parte de 3. Pentecostes é uma celebração e uma festa. Agora, quando chega em tabernáculo, você tem 3 celebrações e uma festa. Yom Teruah, o dia que o Davi Silva esteve aqui, o Matt. Yom Kippur, quarta-feira passada. Não, retrasada, não é isso? 15 dias atrás, ou um pouco mais, 14 dias atrás. Quarta-feira passada? Quarta-feira passada, esse dia 10, nós estamos no dia 16, 17. 7 dias atrás. E agora a 7ª celebração, Sukkot propriamente dito, ou tabernáculos. Então, nós estamos na 7ª festa de um calendário que Deus deu. Nessa 7ª festa, uma das coisas que é dito: você deve fazer uma pequena cabana na sua casa. Não te diz se você deve fazer assim, assado, cozido, mas diz que você deve fazer algo para que você possa estar de maneira diferente. Quantos já notaram que quando você muda a posição do seu corpo, muda o som da sua voz?
Quando já tentaram falar deitado com alguém, disfarçando, e a pessoa falou: você está deitado? Alguém já passou por isso? A pessoa nota que você está, porque o som da voz sai diferente. Quem está me ouvindo? Isso quer dizer que quando Deus manda fazer uma festa e você tem que mudar a posição, no mínimo você tem que ficar agachado na barraca, ou ficar sentado, ou deitado, sua voz vai mudando. E a maneira que você ouve as pessoas vai mudando. E a maneira que você se aproxima e se relaciona com as pessoas vai mudando. Se você está numa cabaninha com seu filho, você já está da altura dele. E quando ele fica em pé, ele é o gigante. Um dos primeiros motivos de Deus pedir para nós irmos para uma barraca é levar os nossos filhos para eles saberem que um dia eles vão nos passar. Você não está me ouvindo? Um dos primeiros motivos de Deus mandar brincar de barraquinha é para dizer para os nossos filhos: um dia você vai ser maior que o papai, um dia você vai ser maior que a mamãe. Outro motivo é dizer o seguinte: se você pode armar uma barraca numa casa, onde é um apartamento que dá para ver o céu, ou é uma casa que tem jardim, você pode ir lá para fora, o certo é fazer uma barraca que tenha visão para o céu, e você possa ver as estrelas, e você possa ver parte da natureza, porque Deus quer que mude, porque você também, quem aí já falou no banheiro e a pessoa descobriu que você estava no banheiro? Gente, o azulejo denuncia você. Alô, alô, fica aquele som de banheiro, né? O primeiro som é o som de alcova. O segundo som é de decovas, né? São sons diferentes. Digo, o ambiente denuncia o som. Ou ele propaga o som, ele puxa o som. Mas quando você vai para uma barraca, que o teto é aberto, você não tem tanto eco e reverberação. Mas também quando você vai para uma barraca que o teto é aberto, você toma cuidado com o que você vai dizer, porque quem está lá fora ouve o que você fala. Alguém está me ouvindo, sim ou não? Eu quero que você comece a viajar, porque quando você se torna um adorador, da posição da adoração, você é mais que vencedor. Eu vou tentar te dar a cena que talvez você já tenha ouvido muitas pessoas falar. Imagine o lutador, o cara mais forte que você conhece. Agora põe uma criança no colo dele e vê se alguém vai zoar com essa criança ou bater na criança. Imagine uma moça de braço dado com um cara gigante. Quem vai zoar ou passar a mão nessa moça? Alguém está me ouvindo, sim ou não? Quando você está adorando, ou você é o filho que está no colo do pai, ou você é a noiva que está nos braços do noivo, e teu noivo tem olhos de fogo, e na boca dele tem uma espada. Você já é mais que vencedor. Demônio, diabo, ninguém chega perto de você. Quando Deus nos leva a tabernáculos, Ele nos leva a começar a entender isso, de que a adoração faz o inimigo cair. E talvez você pergunte como? Pelo compromisso. O noivo tem o compromisso e o dever de defender a noiva. E quando a noiva só tem os olhos para ele, ela está indefesa, porque ela não olha mais à volta, ela não fica. Uma moça que sai na rua sem o noivo, ela sai na rua prestando atenção, se alguém vai pegar a bolsa, se alguém vai mexer com ela. Mas quando ela está com os olhos devotos no noivo, quando ela está entregue ao noivo, a responsabilidade de cobrir a noiva e defender a noiva é de quem? Ou seja, quando eu estou adorando, eu já deixei minhas armas. As irmãs já deixaram o spray de pimenta. Hello? Você só tem mel, seus olhos estão brilhando, e quem vai te cuidar é o seu noivo. Ou seja, na adoração você não precisa fazer guerra, você não precisa dar tiro e xingar Satanás. Na adoração o próprio noivo esculacha Satanás. A coisa mais legal da adoração é que você não se preocupa, você só se ocupa. E eu e você precisamos começar a entender algumas coisas sobre o som na adoração, e por que Deus nos fez adoradores e por que Ele está nos procurando. Então eu preciso voltar com você para Gênesis 1. Vamos ler do princípio. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o que existia antes disso?
que existia antes disso? Não, nem trevas, não existia nada. Não existia nada. Diga, só existia Deus. Ou seja, Deus já existia e não existia nada. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Aí sim, ou seja, não havia nada, Deus criou, aí veio a terra, aí a terra ficou envolta em trevas. Beleza, Gênesis 1, Deus cria tudo perfeito. Entre Gênesis 1:1 e 1:2, um adorador, diga querubim ungido, resolveu ser maior que Deus e convenceu 1/3 do céu a segui-lo e adorá-lo. Vulgo Satanás, vulgo diabo. Ele cai, quando ele cai ele é lançado, segundo as escrituras, por terra. Nesse ser lançado por terra, a terra se torna sem forma e vazia. A terra se torna, e a gente já vai ver o que é. E as trevas começam a cobrir a face do abismo. Que abismo é esse? Imagine um meteoro caindo na terra. Bom, faz um buracão. Foi o querubim e mais 1/3 do céu sendo lançado. O que tem debaixo da terra que você vai ter muito? Começa com O, termina com Ro. O que tem debaixo da terra que você vai ter muito? Eu não estou te ouvindo. Ouro. Onde tinha ouro? No querubim. Por que Satanás odeia adorador? Dentre um dos pontos é que o adorador, se ele realmente adorar em espírito e em verdade, o Pai dá uma chave para receber ouro. Maurício, o que é isso? Te mostro rapidinho na Bíblia. Quem foi o maior conquistador de terras para Israel de toda a Bíblia? Começa com Dá, termina com Vi. E quem foi o cara mais rico de toda a terra? O filho dele chamado? Ou seja, mas quem fez tudo isso? O adorador. O filho só administrou a riqueza que o pai conquistou. Quem está comigo? E tudo começou com um negócio chamado adoração. Adorador, você não precisa vender seu dom, você não precisa cobrar. Você só precisa adorar, que Deus vai te dar chave e pessoas vão te trazer ouro. Pessoas vão começar a te trazer coisas preciosas e pessoas vão reconhecer o teu chamado. Outro dia, conversando com homens de negócio, foi dito por um homem de negócio para outro homem de negócio: se fecharmos esse negócio, daremos essa oferta para essa pessoa. Mas essa pessoa não fez nada, a pessoa não trabalhou um minuto. Mas essa pessoa foi a pessoa que abriu a porta profética para o entendimento daquela dimensão de negócio. Deus é poderoso para fazer as pessoas que você abençoou com a sua música, com a sua poesia, com o seu trabalho, porque trabalho também é adoração, lembrar de você e te trazer a sua comissão. Porque nós estamos prestes a entrar no maior avivamento da terra, e esse avivamento, um prenúncio dele foi em Atos 2, quando todos tinham tudo em comum. E quando diz que todos vendiam, não quer dizer que todo mundo virou socialista, mas quer dizer que se eu precisasse de alguma coisa, você poderia me suprir e vice-versa. Porque eu saberia que você ia saber multiplicar a riqueza, porque o princípio do que Deus deu é você possuir a sua propriedade privada, multiplicar e crescer. E não há competição, há justa cooperação entre os irmãos. E na adoração, principalmente, não há competição, porque quando a gente vai junto, e cada um recebe um pedaço, e a gente junta aqui na terra e faz um desenho só. O texto diz o seguinte, no verso 3: disse Deus, haja luz, e houve luz. Vamos ver duas palavras interessantes aqui. Primeira palavra, sem forma, diga tohu, que quer dizer irrealidade, nada. Isso quer dizer, a terra se tornou algo irreal, a terra se tornou em nada, e a terra se tornou vazia, diga borru. Sabe o que quer dizer? Sem nada. Era uma irrealidade tão grande que ela era sem nada e ela era nula. Ela não servia, não era positiva nem negativa, ela se tornou nula. Eu creio que é daí que surgiu a palavra tofu. Pode ter até forma, mas é vazio de gosto. Quantos concordam comigo, gente? Eu me lembro uma vez, a apóstola Valnice, não, estou fazendo dieta à base de tofu. Olhei para ela e falei, tá bom, estou amarrado.
falei, eu não vou comer para ficar nesse jeito, não. Fica muito magro. Não tem gosto o tofu, mas fica para outro dia esse negócio. Borru e tohu. Eu creio que a criação foi assim, no meio do nada. Deus disse algo. E o algo veio existir no meio do nada. E como que Deus sustentava algo no meio do nada? Pela frequência do som da sua voz. Porque quando Ele libera o som da voz, Ele libera frequências, e essas frequências, você já viu, põe uma caixa de som poderosa do lado da água, você vai ver a água começar a mexer. Assim Deus começou a sustentar todas as coisas pelo som da sua, e até hoje o universo é sustentado pelo som da voz. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu criei o universo, eu sustento o universo com o som da minha voz. Agora nós precisamos entender a palavra universo. A palavra universo é a soma de duas palavras, uni, que quer dizer um, e verso, que quer dizer som girando ou rolando. Como é que é? Universo quer dizer tudo girando com um som. O som libera e faz tudo ser um. Quem já viu o liquidificador? Gira, tem som e faz aquilo tudo virar um. Quem já viu foto de galáxia? Como é que é a foto de uma galáxia? Pega a foto de você batendo açaí no liquidificador e vê se não é a mesma coisa. Está tudo girando e se tornando um. Quem está me ouvindo? Tudo girando através de um. Agora você sobe em Apocalipse 4, 5 e 6. Tem um trono. E tudo gira à volta do trono. Os querubins, os 24 anciãos, os seres viventes, estão todos à volta do trono. Diante do trono, mas girando à volta do trono. E do trono constantemente sai um som. E constantemente se volta um som para o trono. Santo, santo, santo. E eles estão girando e cada hora eles veem uma manifestação daquele que é santo. E ele está liberando glória, glória. E vai girando. O universo foi criado assim. Com o rei do universo dizendo, haja e ouve. Abre sua Bíblia e faz uma viagem comigo. Mas enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou dar uma descrição. Enfim, nós podemos afirmar que a vida veio a existir pelo som da voz. Mistério se tornou matéria. Posso ouvir amém? Como mistério não existia nada, e por causa do som da voz, o mistério de um som se tornou matéria. Quem está me ouvindo? A vida começa com um som. Com todo respeito aos irmãos e às irmãs. Mas quando um filho, uma filha é gerada em amor dentro do casamento, na hora da concepção tem um som. O profeta Davi deu essa aula na escola. Eu não vou gemer, todo mundo entendeu. Amém? Tem um som que é gerado junto. Gente, por que tem gente que baixa a cabeça e fica com vergonha nessa hora? Vou pegar o Instagram das pessoas, Facebook, ver, tem umas fotos fazendo beicinho, fazendo. Agora chega na igreja, fica todo mundo assim, meu Deus, recatado. Estou falando de um negócio santo, lindo. Uma das melhores expressões de adoração é sexo. Alguém diga aleluia, pelo amor de Deus. Quando o noivo e a noiva se beijam, quando o noivo e a noiva começam a ter uma unidade. Ou seja, tudo existe por conta do som de Deus. Quando o Senhor nos chama, então eu estou falando aqui 3 coisas. Deus procura verdadeiros adoradores. Estou falando da memória de Davi, do som, e o som que marcou a vida de Davi, o som que criou o universo. Porque Davi vai ter uma outra viagem junto com os salmistas, quando ele diz, quando eu olho para o céu, vejo a lua e as estrelas, me pergunto quem é o homem. Ou seja, ele tem uma viagem na criação. Tá? E aqui eu estou tentando fechar com o tabernáculo. Está todo mundo junto? Então, olha aqui comigo. Quando aquele que nos chama, nos procura para adorarmos, na verdade ele está querendo que nós participemos de algo criativo com ele. Imagina o seguinte, pega a sua imaginação,
Deus pegou do nada, diga algo nulo, falou no meio do nada e disse, pum, algo surgiu. Esse algo no meio do vazio foi sustentado pelo som. Até aqui tudo bem. Por que Deus fez isso? Diga, porque Deus é maravilhoso. Agora imagine mais. Ele fez isso e não tinha ninguém para ele conversar, e ele ainda diz, uau, o que eu fiz foi bom. Porque, cara, se você não conseguir ler a Bíblia como um livro, uma carta de amor, para quem Deus está dizendo que a luz era boa? Não tinha ninguém para ele conversar? Não tinha um ser humano para ele falar, uau, a terra é boa? Os seres, quem eram? Só existia Deus. Na verdade, ele deixou um registro para você saber que tudo que ele faz, e quando o som da voz dele é liberado, tudo que é produzido é bom. Sabe o que ele está dizendo? O dia que você entrar em sintonia comigo e começar a cantar o que eu canto no céu, tudo que você produzir na terra para de ser problema e vira bom. Quem aqui já murmurou? Levanta só uma mão. Não gasta a outra porque já está cansado. Quem aqui já reclamou? Você perdeu a oportunidade de ficar quieto. E perdeu a maior oportunidade de adorar, ao invés de ficar murmurando. Agora imagine mais. Verso 4, abre aí a sua Bíblia em Gênesis 1 e viaja comigo. No verso 4 diz que ele fez, no 5 diz que ele chamou, e no 7 diz que ele disse. Está escrito isso? Fez no 4, chamou, no 5, e no 6 ele disse que era bom. É isso aí? Tem uma sequência, ele faz, chama e diz. E tudo que ele faz, ele está fazendo com o som da voz dele. Mas a voz dele produz, diga, fez. A voz dele determina e dá identidade, diz, chamou. E a voz dele fala que é bom. A voz dele, além de dar identidade, põe um selo de garantia, é bom. Você continua lendo na Bíblia, no verso 7 ele fez, no 8 ele chamou e no 9 ele disse. No 7 ele fez o firmamento, separou as águas de cima das águas de baixo. No 8 ele chamou cada um pelo nome. E no 9 ele disse que isso era bom. Depois no 11 ele diz, no 14 ele diz. No 16 ele fez 2 grandes luzeiros, um para governar o dia, outro para governar a noite. No 20 ele diz. No 21 ele cria. No 22 ele abençoa dizendo. No 24 ele diz. No 25 ele fez. E o que ele fez no 25? Uma explicação de como ele fez os animais. Ele fez, porque ele vai explicando, e como é que ele fez os animais? Ele disse para a terra, ele chegou para a terra e disse, terra produz animais. Ou seja, todas as coisas na criação, você tem que acompanhar isso aqui, senão você não vai entender a aula. Elas vêm de um comando, de um som, posso ouvir amém? A voz de Deus está dizendo, haja luz, puf, aparece a luz. E aí Deus diz, a luz é boa. Ele põe um selo de garantia. Aí Deus fala para acontecer, separação disso, acontece. E ele vai dando nome. A porção seca chamou terra, a porção molhada. Quantos estão comigo? Ou seja, Deus faz com o som. Deus dá identidade com o som e Deus dá qualidade com o som. Posso ouvir amém? Beleza, chega no verso 26. Antes disso, leia comigo. Tudo que ele fez com o som da voz. Diga, tudo ele fez com o som da sua voz. Foi isso que ele fez, tudo ele fez com o som da voz. Ou seja, a abobrinha que você comeu hoje, a picanha que você comeu hoje, o palmito que você comeu hoje, o leite que você tomou, é fruto do som da voz. Você está sentado no fruto do som da voz. O mineral que se tornou esse metal para fazer a estrutura do banco, foi Deus que fez. A borracha que está envolvendo e pondo o lugar para você pôr o cotovelo, diga para o seu vizinho, daqui a pouco ele vai falar de dor de cotovelo. Foi Deus que criou, tudo com o som da voz. Até que ele vê que tudo estava preparado, então ele chega ao clímax da criação. Diga para o seu vizinho, vai falar da gente. Chega ao clímax da criação, verso 26, e diz, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem com a mesma capacidade que nós temos, e essa capacidade seja o reflexo do nosso caráter. Qual era a capacidade de Deus? Diga, criativa.
Diga para o seu vizinho, agora eu entendi. Porque tem irmão que é criador de caso, que é criativo demais e não tem lugar para expressar criatividade, fica criando caso. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Peraí. Tem ele domínio, essa palavra é radá, diga radá. Radá no hebraico quer dizer, traga ele, o nosso governo, Pai, Filho e Espírito Santo, para os animais. Diga, quem tem que mandar na sua casa não é seu cachorro, não é seu gato, não é seu passarinho, não é seu peixinho. Você tem que dominar nessa casa. Eu sei que é libertação para alguns. O pessoal dos libertadores já olha que vai tremer, uns vão babar. Não, tem, o meu cachorrinho. Não, seu cachorro nasceu para te obedecer. E seu cachorro nasceu para olhar para você e ver Jesus. O problema é que às vezes ele vê outra coisa, mas amém. O que o Criador fez? Ele fez o seguinte: vamos criar um ser criativo como a gente, que tem o mesmo poder que a gente de abrir a boca e criar uma atmosfera. Espera um minutinho, viaja comigo. Quem aqui já ouviu alguém falar, não precisa dizer que foi você, que falou algo que azedou a marmita da conversa? Levanta a mão. Estava tudo bem, até que você soltou aquele acabou a conversa. A outra pessoa fechou a cara, ficou aquele climão. Porque o Criador deu um poder para você de mudar atmosferas. Vira para o seu vizinho e diga, cuidado, boquinha com que fala. Porque Deus pôs um poder no ser humano de soltar som. E quando ele solta som, estabelece a atmosfera. Se esse som está ligado ao trono de Deus, estabelece o reino de Deus. Se esse som está ligado aos tronos malditos. Por isso é importante o seu tempo de adoração, porque o seu tempo de adoração você não está só cantando, você começa a receber vibrações do trono de Deus, de maneira que aquilo começa a entrar em você, sem você perceber com o intelecto, mas o seu espírito que fala com Deus, está entendendo, e a sua alma começa a ter que ser mudada e transformada, e a sua carne começa a ser curada. Porque começa a entrar um som, mas o único jeito de som entrar é saindo. Como assim, Maurício? Você não pode ficar assim. O som tem que passar por você, por isso você tem que abrir a boca e declarar: Santo, Santo, Santo é Senhor. O que eu estou dizendo? O que o céu está dizendo, isso está passando pelo meu intelecto, pode ser que eu não entenda o que eu estou cantando, isso passa pelo meu espírito, pelo meu corpo, começa a fazer vibrar minhas pregas vocais, começa a fazer vibrar minha caixa torácica, começa a fazer vibrar minhas células, e eu estou dizendo: Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo. O que está acontecendo? A santidade de Deus está passando por dentro de mim, porque no céu tem algo que está cantando santo, e eu começo a me sintonizar com o trono, e eu começo a vibrar nas vibrações do trono. Alguém está me ouvindo? Por isso aqui é uma escola, é uma sequência. Se você não assistiu as primeiras aulas, assista, está online, gratuito para você. Mas eu começo a vibrar nessa frequência, eu começo a ser transformado naquilo que eu estou cantando. O grande problema é que as canções, muitas dessa geração, elas estão no átrio. E elas querem pular do átrio para o Santo dos Santos, sem passar pelo lugar santo. Maurício, você me complicou. Eu não vou dar aula disso hoje, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas das canções, elas estão falando de mim. Eu quero, eu isso, eu aquilo. E poucas estão falando dele, por ele, para ele. Poucas estão dizendo: eu morro para mim. Eu me renuncio, eu me nego. Que é o átrio, eu estou aqui no átrio. Eu tenho que matar meu animal. Para depois entrar no lugar santo e ser iluminado pela menorá. Eu ainda vou dar uma aula para vocês sobre isso. O caminho do tabernáculo e o caminho do adorador. Por que se começa um culto com canções de alegria? Porque a Bíblia diz no Salmo 100, entrando pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios começa com lou, termina vor. Como é que é? Louvor. Ou seja, não está dizendo entrando
na sua presença, já deitado. Não, eu entro cantando. Louvor é Iadá, é Yehuda, é Judá. Louvor é júbilo. Por isso se começa um culto para cima, agradecendo a Deus, jubilando, a alegria do Senhor é a minha força. Aí depois eu vou para o Santo dos Santos. Não é uma questão de uma regra, o pastor mandou cantar 2 cânticos rápidos, 3 lentos. Não, é Bíblia, tem um caminho, diga, tem um protocolo. Olha para o seu vizinho e diga, está aprendendo alguma coisa? Então, peraí. Eu estou dizendo para você que Deus, quando te criou e me criou, Ele nos criou com o poder de liberar um som na terra para gerar coisas. Eu vou te mostrar alguns exemplos práticos disso. Por isso que tabernáculos é importante, porque são 7 dias e um 8º dia. Como é que é, Maurício? A festa dura 7 dias, e quando era para acabar, você faz um 8º dia de grande celebração. Então, você imagina, é 7 dias, tups, tups, tup, uhul. Quando chega o 8º dia, uhul, você vai para um clímax. Quem criou festa rave foi um judeu desacertado que foi para a Índia e começou a tomar ácido e pegou da cultura bíblica 8 dias de festa, onde você entra em transe sem tomar nada, mas vê o céu descer na terra. Porque 8 dias você está cantando que Ele é santo, 8 dias você está dançando, 8 dias você está numa vibração do céu na terra. Eu costumo dizer, quando o céu invade a terra, nas festas bíblicas, se você se sintonizar com o céu. São 8 dias de loucura. O que o cara fez? Tem um jeito de não passar pelo protocolo bíblico. Qual é? Eu tomo ácido, já vou para o céu. O problema é que ele vai para o céu. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O cara tem visões. Aqui fala quem já tomou LSD. Você tem alucinações, você vê coisas. Aqui fala quem já foi para o 3º céu adorando. É muito mais bacana. O projeto de Deus nesses 7 dias é pelo menos alguns minutos por dia você acessar o céu em adoração. Por isso que a barraca não pode ter teto, ela tem que estar aberta, porque é um lugar onde o universo, Deus faz girar o seu som e começa a limpar você e fazer você um íntegro de novo. Quem estava aqui domingo me ouviu falar que uma das bênçãos é Deus nos unir de novo, lembra disso? São códigos, querido. Maurício, mas por que está tudo escrito assim? Porque Deus deixou escondido. E Deus só dá para quem pede e busca. Diga para o seu vizinho, para quem é curioso. Por que eu recebo as coisas? Porque eu sou curioso. Eu não gosto de ler e falar, tá bom. Não, quero saber o que tem mais. Tem segredos. Quando Deus diz que nós somos adoradores, Ele diz que nós temos o mesmo poder de fazer vibrar as coisas. Quem aqui já ouviu o seu nome dito por uma certa senhora e você vibrou? Principalmente quando você tiver igual a minha esposa, 2 nomes, Lucelena. Parou, para tudo. Gente, quando a mãe da gente fala o nome da gente de uma certa intensidade, o mundo cai ao nosso redor, a gente treme, sim ou não? Se você é da geração que conheceu a cinta, conheceu a vara, gente, falou, sim senhora, não senhora, pois não. Vibra tudo, que Deus deu um poder no som da voz. Veio. As pedras subatômicas vibram. Maurício, do que você está falando de pedra subatômica? Imagina o planeta Terra. Aqui dentro existem pedras que vibram o tempo inteiro. A vibração dessas pedras, a ciência prova que é o que faz o planeta girar. Se essas pedras pararem de vibrar, o planeta para de girar. O som da voz continua fazendo a terra tremer e girar, mesmo tendo pecador, tendo ímpio, principalmente porque Deus quer salvar todos. E Deus está esperando um filho na terra que saiba fazer as pedras vibrarem, que saiba dar comando. Quem assistiu a primeira aula? Quem lembra da primeira aula? Dar comandos para a natureza mudar. Vamos falar de criatividade. Se Deus é criador, Ele deu para nós o poder, através da adoração, de criarmos com Ele. Então leia Gênesis 2:20. A prova de que Deus deu o poder de criação. Como assim? O homem não criou a vaca, mas Ele deu o nome para a vaca e Ele teve o poder. Gente, eu não consigo olhar para a vaca e pensar... chupeta, não combina.
Eu não consigo olhar para cavalo e chamar aquilo de piu-piu. Quantos estão entendendo? Existe uma convenção que Deus fez o homem botar nome nos animais. Mas espera aí, quem que dava nome para tudo? Quem deu nome para a água? Deus. Quem deu nome para a luz? Deus. Quem deu nome para a terra? Deus. Agora quem deu nome para os animais? O Filho, o adorador. Que saía dele um som. E não teve uma que Deus virou e falou: está errado, muda, paca. Não é toroviacé, é paca. Não tem uma que Deus chega e fala: não, é cutia, é tatu. Não, todas as coisas que o homem foi dando o decreto, aconteceu. O texto diz que todavia não achava uma adjutora que lhe fosse idônea. Se você continuar a ler o texto, você vai ver. O que significa? Que não é você que escolhe a sua parceira. Não é você que escolhe o seu parceiro. Que não é a sua língua chupando a língua dela ou a dele que vai determinar se é de Deus. Que não é a sua cabeça de fora, de baixo, que determina, homem. Quantos estão me ouvindo? A grande preocupação de alguém que está na transição para um cristianismo verdadeiro e santo é: você vai casar, tudo bem, mas você já transou? Essa pergunta fizeram para a apóstola Lúcia nos dias do nosso noivado. Nosso noivado foi muito rápido, 4 meses, 12 dias e 8 horas. Nós não pecamos. Mas as amigas dela de faculdade acharam estranho. A Lúcia foi para a faculdade doida, virou crente e daqui a pouco agora está casando com um cara. Primeira pergunta: está grávida? Quem vai casar rápido, alguma coisa fez de errado. Esse é o padrão mundano. Sim ou não? Por que vai ter tanta pressa? Experimenta primeiro. Sabe por que eu preciso experimentar? Porque não foi Deus que me deu, então eu não confio em Deus. Deixa eu até tomar água. Como não tem criança no auditório, eu posso falar. Depois que a Lúcia vira os olhos, geralmente eu gosto de me vingar. A minha vingança é: dá uma ligada para suas amigas. Porque elas perguntavam: como que você vai saber se é bom? Sabe qual é a minha resposta? Aquele que é bom, escolheu um para o outro e sabe encaixar. Eu acho que ninguém está me ouvindo. Maurício, mas por que você insiste em falar nesse assunto? Eu insisto em falar nesse assunto porque eu creio e eu verei uma geração santa que não vai precisar experimentar, não vai precisar dar beijinho na boca, não vai precisar ser safado ou meio safado. Gente, sabe qual é a pior coisa que tem? É ser crente mais ou menos. Você não experimenta a glória de Deus, mas também não pode transar que nem um animal, o cara do mundo. É horrível, cara. Eu te falo isso como um cara que foi do mundo, que transava com 3, 4 mulheres por dia. É horrível ser crente meia boca. Você peca, mas você peca mal o pecado, porque você peca já com peso na consciência que é pecado. É sério, porque o cara fica: não, meu Deus, não é de Deus. Se não é de Deus, não faz, otário. Espera o dia, espera a hora, a glória de Deus vai vir. Eu tenho a alegria de poder dizer: cara, eu me separei, eu e minha mulher subimos santos no altar. O diabo pode acusar do que for, mas disso perdeu pombagira, perdeu demônios da prostituição, do adultério, do divórcio. Eu subi pisando na cabeça dessa porcaria, porque eu preferi ser adorador, ser chamado de frouxo, de não gostar da fruta, mas dizer: vale a pena. Tem culto pentecostal lá em casa. Oh, Shabá. O que é isso, Maurício? Tem adoração lá em casa. Gente, você que é casado, bota uma adoração. Bota adoração com ritmo. Dá ritmo, entendeu? Vamos fazer um culto de adorador só para casado. Quantos topam? A gente vai dar umas técnicas, as 48 posições do Kama Sutra Gospel. Aí eu vou trazer o pastor Joseí para dar. Diga: criatividade é um processo. Agora fala a palavra mais importante, diga: e uma parceria. Peraí, como é que é? Criatividade é um processo e uma parceria entre a criatura e o Criador. O Criador fez um filho criativo. E quando o Criador e a criatura se unem,
começa um processo de gestação. Deus está procurando uma geração criativa que tem identidade própria e que em parceria com Deus determine que a terra seja o que Deus quer. Por que a terra está do jeito que está? Porque a terra está cantando, beijinho no ombro e coisas daí para baixo. Por que a terra está do jeito que está? Porque as gerações estão dizendo, não está nem aí. Não é um som qualquer, mas é um som que vem da realidade do céu e da conexão com o Criador é que muda a terra. O adorador, querido, adora o Criador. Acompanha, o adorador adora quem? E o Criador libera, através dos dons criativos no adorador, uma mudança na atmosfera. Então, peraí, criatividade é um processo e uma parceria, onde a criatura se une ao Criador. E eu não sou mais criatura, mas eu sou filho, então eu me uno ao meu pai. Eu não sou só filho, eu sou noivo, eu me uno ao meu noivo. E o som que vem de lá, passa por aqui, e eu libero esse som, e esse som começa a mudar, e pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, famílias são restauradas. Porque um adorador começa a trazer o som do céu para a terra. Quando Deus procura, lembra? Deus procura verdadeiros adoradores. Deus está falando nisso. Eu procuro filhos e filhas que usem sua criatividade. Diga, no trabalho, na poesia, nos estudos, nas artes. Qualquer área, querido, Deus está querendo que você use a sua criatividade para liberar o som do céu na terra. É isso que Deus quer. O inimigo usa pessoas em parceria para fazer a terra vibrar na frequência errada e trazer catástrofes e divisão para gerações. O desejo de Deus é ter encontros com poetas, escritores, empresários, empreendedores, artistas, tangedores, dançarinos, poetas, militares, pessoas das mais diversas áreas da sociedade para mudar as atmosferas. Quando Deus está dizendo que Ele procura verdadeiros adoradores, Ele está dizendo o seguinte: eu não vejo a hora de levantar o tabernáculo caído de Davi. Como assim, Maurício? Porque o tabernáculo de Moisés tinha átrio, lugar santo e santo dos santos. O tabernáculo de Davi só tinha um negócio, diga presença. Gente, é só a sogra que liga para a gente na hora que a gente está dando aula, né? Ah, mas o telefone não é meu, perdão, o telefone é da Lúcia. Você está ligando para a filha dela, né? Dona Noêmia, eu estou com o telefone, estou dando aula, mas a Lúcia está indo para aí, viu, dona Noêmia? Todo mundo está vendo que eu estou falando com a senhora. Gente, eu estou falando educado com a minha sogra, não estou... Fala oi, dona... Espera um minutinho. Fala oi, dona Noêmia. Viu, dona Noêmia? Não... Fala oi. Desculpa. Oi. Fala shalom, dona Noêmia. Shalom. Você vê, minha sogra me obedece, pronto. Eu ligo para a senhora. Ah, vou pegar o cartão. A senhora dá a senha também, amém. Obrigado. Vocês são testemunha que ela vai emprestar o cartão para mim. Pronto. Vocês não ouviram essa parte, mas eu ouvi, gente. Eu não sou mentiroso, não. Aleluia. Gente, é bom ter sogra, cara. É um negócio divertido pra caramba. Eu estava falando do negócio chamado Tabernáculo de Davi, não é? Sim ou não? Tinha até sogra no Tabernáculo de Davi, gente. No Santo dos Santos não entrava sogra, só entrava o sumo sacerdote. No Tabernáculo de Davi até a sogra ia, cheia, e ficava lá. Agora, isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que fora do tempo, diga fora do tempo. O que quer dizer fora do tempo? Antes de Cristo, Davi estabeleceu um tempo onde qualquer pessoa não precisava passar pelo átrio, pelo lugar santo, e qualquer ser humano chegava perto da arca. Qualquer ser humano chegava perto da glória de Deus. E isso gerou em Israel 3 décadas e meia praticamente, de 24/7 de adoração. E não houve uma invasão durante 33 anos em Israel. Pergunta para professores de Bíblia, pergunta para o que for. Foram 20 anos de um tipo de adoração, de um tipo de manifestação. Mas são 33 anos, por causa disso aqui, são 33 anos que faz não só Israel,
conquistar tudo que conquistou, mas durante 33 anos, Israel não perdeu uma batalha para Midianita, para Malequita, para Amorreu, para Ferezeu, para nenhum eu. Porque na adoração eu mato eu e ele vive em mim. Alguém está me ouvindo? 33 anos, quando os caras iam entrar em Israel. Quais as maneiras deles entrarem em Israel? Com idolatria, com prostituição. Os piores ataques em Israel não foram de exércitos. Foram fazer as moças casarem com os caras e os caras com as moças e trazer idolatria para dentro de Israel. Por que a idolatria não podia entrar dentro de Israel? Porque eles entravam em Israel, santo, santo, 24 horas por 7, tinha um som. Agora não era uma pessoa. Eu profetizo, um dia você vai para Jerusalém, você vai chegar na beira do Muro das Lamentações, olha o nome do muro, Lamentações. Você vai ouvir um barulho. Agora imagina se esse barulho fosse de regozijo e de adoração. Tem um barulho todo dia constante. Se você entrar, tem sites que tem câmera 24 horas com microfone ali. Você vai olhar, 3 da manhã, tem... O cara está tremendo, vibrando e orando. Você entra para debaixo do muro. Tem gente, cara, e tem os pentecostais dos judeus. Tem os caras... Você olha, cara, você olha, em todo lugar tem os guetos. E tem os caras mais doidos. Tem uns que só saem de ré, não dá as costas. Cada um tem a sua mania, o seu jeito de ser. Mas o tempo inteiro eles estão ali com um som, sustentando aquela muralha, lamentando porque o templo foi destruído. Imagina 33 anos, a glória de Deus estando lá, os caras não perderam uma batalha. Os caras não perderam. Agora, espera um minutinho. Já imaginou você estabelecer um pacto dentro da sua casa? Aqui a gente não murmura mais. Aqui a gente não grita mais um com o outro. Aqui a gente não se desrespeita mais. Se a gente tiver ruim, a gente vai, enche a boca d'água, toma um suco, dobra o joelho, já pede perdão e a gente adora o tempo inteiro. O que começa a acontecer? O que começa a acontecer? A atmosfera começa a mudar. Então, quando os demônios começaram a tentar entrar na tua casa, o demônio... ele bate com um som, ele fala, cara, eu conheço esse som. Esse som não veio da cabeça do fulano. Esse som não veio do umbigo da Beltrana. Esse som veio do céu, ele está reproduzindo. Eu não posso entrar aqui, porque o dono desse som está aqui. Quem está me ouvindo? Não teve uma invasão em Israel. Agora imagine esse som. Lembra que eu falei que eu ia falar de cotovelo? Quantos foram criados numa casa que ensinaram etiqueta para você, dizendo o seguinte: sempre, às vezes, nunca. Quem aprendeu isso? Agora, alguém sabe me explicar por que não se pode pôr o cotovelo na mesa? Por favor, venha aqui me explicar, porque eu cresci a vida. Cotovelo! Gente, eu já tinha 40 anos de idade, meu pai só olhava, tirava o cotovelo. Alguém sabe por que não pode pôr o cotovelo na mesa? Ah, porque é feio, porque aparece o sovaco, porque... Me explica. A etiqueta diz, mas de onde eles tiraram essa tradição de que... E é assim, você não pode ir assim, né? Isso é chique. Na Escola Chofar, 2019, a pastora Dorothy vai dar aula de chique. Não é para brigar, lutar, suvacou, sumou. É para sentar bonito, comer assim. Gente, dá até dor, né? Agora a pergunta é, da onde vem essa tradição? Abre a internet, procura um quadro chamado Última Ceia e vê qual é o único cara que está com o cotovelo na mesa. Gente, os curiosos já abriram, os outros estão assim, será que é mesmo? Quem nunca ouviu falar isso? Levanta a mão. Satanás sabe como mudar uma cultura. Pegou um cara chamado Leonardo da Vinci e fez Leonardo da Vinci pintar um negócio que não tem nada a ver com a Última Ceia e botar Judas com o cotovelão na mesa e a outra mão lá pegando o pão. Não tem nenhum outro cidadão com o cotovelo na mesa. Vem daí na tradição católica, apostólica romana, que quem põe o cotovelo na mesa é traidor. Veio, passou-se para a etiqueta. Querido, é legal ser educado, eu não sou contra isso. Fui muito bem criado, sem entrar em qualquer lugar, sem passar vergonha.
tá? Não preciso ficar olhando para os outros para ver como é que mexe, se vai ter briga, porque tem muita faca na mesa. Graças a Deus, eu fui muito bem criado, muito bem educado. E ao mesmo tempo vivi na favela, vivi num monte de lugar, então eu sei me virar em qualquer lugar. E eu louvo a Deus e eu quero que todos vocês sejam assim. Por isso a pastora vai dar aula de etiqueta também. Mas da onde veio isso? Veio de uma tradição. Agora, para. Lembra que eu disse que Deus, quando procura adoradores, Ele não está procurando só cantor, não está procurando só dançarino, não está procurando só artista, Ele está procurando empresários, pessoas do ensino ou de qualquer área de influência da sociedade. Da Vinci, não conheço nenhuma música que ele fez. Aliás, a música que eu conhecia de Da Vinci, se Leonardo da Vinci, eu posso dar um 2. Era a única que eu conhecia, que era mas é outra coisa, é besteira. Leonardo da Vinci usou a sua criatividade para trazer coisas para as gerações. E uma delas foi uma tradição que ninguém sabe de onde vem, mas ela se perpetua. Olha o cotovelo na mesa. Por quê? Eu não sou Judas, não vou te trair. Agora, jovem, não vai usar isso para esculachar a tua mãe. Porque a Bíblia, antes de ter Leonardo da Vinci, diz para você honrar teu pai e tua mãe. Amém? Nem que seja por temor a Deus. Não está teologicamente correto que o cotovelo é símbolo de traição. Mas Da Vinci influenciou toda a cultura. E mesmo sem ter ouvido ou visto isso, virou um padrão. Deus está prestes a levantar uma geração com o coração de Davi. Quando que vai ser restaurado o tabernáculo de Davi? Amós capítulo 8. Começa com a visão dos frutos de verão. E Deus pergunta, o que é isso? E o profeta diz, os frutos de verão. E Deus fala, está vendo bem, eu vou vir contra Israel. E do capítulo 8 até o capítulo 9, verso 10, vem o juízo e a ruína de Israel. Diga, isso aconteceu nos anos 40. Diga, isso aconteceu nos anos 40. Ele começa lá na Inquisição e ele vem terminar no Holocausto. Israel foi sendo destruído, até que chega em Amós 9:11 e diz, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Deus está dizendo, eu estou prestes. Há 18 anos atrás, nesse prédio, Mike Shea estava pregando sobre isso. Davi Silva, 17 anos atrás, estava pregando sobre isso. A restauração do tabernáculo caído de Davi. Hoje existem casas de oração, casas de adoração. Martinho Lutero se tocou disso e falou, eu vou fazer hinos, porque se eles não lembrarem daquilo que eu escrevi, eles vão lembrar dos cânticos. Se você for pegar os hinários, cantores cristãos, quantos hinos que mudaram gerações. Eu que frequentei a igreja batista, a igreja metodista, quantas vezes eu não vi um bêbado entrar, porque estava ouvindo o som do órgão e a igreja cantar. Com um hino que chamava as pessoas para dentro. Nós vivemos dias que Deus está à procura. A minha pergunta hoje, eu encerro dizendo quem quer? Quem quer ser achado? Mateus capítulo 7, verso 7 diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E o verso 8 diz, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. A pergunta é, por que não nós? Por que não eu? Por que não você? Por que não nós? Sermos parte dessa geração que vai pedir, vem Senhor, me dá um som novo, me dá uma palavra nova, me dá uma maneira nova de trabalhar. Eu contava essa semana para alguns jovens ali na Vivo, que nós fomos comprar o celular, e eu falava, e por favor, eles vão vir aqui sexta, sábado, domingo, eu vou deixar pago os bolinhos, as coisas para eles, celebrem, os meninos vão vir de roxo, então, finge que é o uniforme da igreja, abraça, beijo, um chama André, outro chama Fernando, os caras vão vir aí, tá? Eu passei quase 6 horas esse final de semana, de domingo até agora, o Eliezer passou umas 4, pelo menos, na Vivo. E teve objetivo, salvação de almas. Já arranjamos até igreja para o gerente congregar em Taubaté. Alguém diga aleluia. Eu não entro num lugar para fazer negócio sem ganhar uma alma. A alma vale mais que o mundo inteiro, sou besta eu. Mas eu estava falando para o Eliezer, do dia da entrada para cá, eu consegui quase R$1.000 de desconto. Mas Maurício, por que você pediu desconto? Também.
Mas para uma menina que vai vir aí, que deu uma ideia para resolver, para baixar mais R$100 minha conta. Eu falei, você é ansiosa, né? Não, eu já fui. Eu falei, o que te curou? Ela, eu acho que minha fé. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Eu acredito que a única coisa que vence a ansiedade chama-se paz. É verdade. Eu falei, só que paz tem um nome, é uma pessoa. Eu acho que eu sei quem é. Eu peguei, abri Isaías, falei, lê em voz alta. E o menino se nos deu. Um filho nasceu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se Jesus estiver no teu coração, o mundo pode estar destruído lá fora. As pessoas vão continuar te criticando, te rejeitando. Os problemas vão continuar vindo. Os boletos não vão parar de chegar. Mas você tem paz dentro do teu coração. Porque você fez para Ele um trono. E Ele mora dentro do teu coração. Você fez uma morada para Ele. E ela falou, eu sabia que você ia falar isso. Maurício, por que você está falando isso? Porque onde você for, você pode usar a sua criatividade. E eu contava para eles o que Deus me deu. Quando eu montei meu primeiro escritório de arquitetura. A ideia criativa que Deus me deu. Por conta disso, todos os meus pedreiros, todos os meus encanadores, todos os meus armadores de ferragem, todos os meus serventes, carpinteiros, armadores de caixaria, aceitaram Jesus. Porque Deus me deu criatividade. Não só com música. Mas Deus me deu criatividade. Para onde eu entrar, eu pôr o som do céu. Eu profetizo sobre você nessa noite. E eu te convido a perguntar, por que não eu? Pedida-se-vos-á. Não fique achando que é o Bob que pode ser o único da congregação que vai receber um novo cântico. Talvez você nunca receba um cântico, mas talvez você receba uma estratégia no seu lugar de trabalho, na sua escola, que vai mudar a sua geração, que vai fazer as pessoas falarem de maneira diferente. Mas uma coisa eu sempre digo para os jovens: se você quer os beijos daquele que tem olhos de fogo, deixa a sua boca guardada para ele, porque ele põe a espada dele na tua boca, e quando você abre a boca, você se torna irresistível. Se você quer ver o mundo de maneira diferente, guarda os teus olhos para aquele que tem olhos de fogo, porque ele vai fazer você ver coisas que ninguém viu antes, mas depois que você contar, dá até raiva. Puxa, era fácil assim, mas estava escondido e você foi o primeiro que viu. Eu profetizo que Deus vai começar a te dar estratégias para resolver os problemas dentro da tua casa, no teu coração, no teu negócio. Porque o noivo te chama nesse tempo de tabernáculos, e uma das coisas que ele quer dar para a noiva nessa estação é a chave dos tesouros. Porque quando chega em tabernáculos, ele não chama mais a noiva de noiva, mas ele diz, vem minha rainha, vem para o teu palácio. E ele começa a dar chaves de riqueza para você. E chave de riqueza começa com pessoas que você trabalha e pessoas que estão à tua volta morrendo, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Chaves de riqueza fala de reconciliação. Chave de riqueza fala dos teus filhos não se perderem na prostituição, seus filhos não se perderem nos vícios. Chaves de riqueza também fala de Deus te dar dinheiro. Para poder alguém dizer, cara, eu preciso de 30 mil para abrir uma igreja no Nordeste. Você fala, por que não eu? O cheque está pronto, pastor, pode descontar. Essa é a estação onde Deus começa a liberar acesso ao rio de ouro. Mas antes da sua geração ganhar o ouro, você precisa lá no meio das ovelhas. Olha a tua volta quantas ovelhas tem. Aprender a ser adorador. Foi aí que Davi ganhou todas as batalhas. Quando Davi deixou de adorar e foi olhar para o umbigo da mulher alheia, ele caiu. O dia que ele ouviu o profeta e aceitou, eu pequei contra Deus. Porque arrependimento, querido, não começa quando eu me arrependo porque eu roubei e fui pego. Não começa porque alguém descobriu que eu pequei. Arrependimento começa quando eu entendo que eu entristeci Deus e eu cortei a conexão com o Criador. E eu parei de ser criativo e passei a ser criador de caso. Será que alguém está me ouvindo? Arrependimento começa com a dor de ter ferido aquele que te amou e nunca te fez mal. De ter traído aquele que não te deixa, mesmo você fazendo a pior coisa, ele está atrás de você e quer você.
Arrependimento começa com você falando: cara, eu estou perdendo a oportunidade de poder ser um transformador do meu bairro. Minha avó nunca foi ungida diaconisa, minha avó nunca foi ungida nada, e ela foi fundadora da primeira igreja batista em Pindamonhangaba. E nos dias que antecederam ela mudar para nossa casa, enquanto ela morava na casa dela, ela todos os dias ia tomar sol, e depois ficava debaixo de uma parreira, numa rede, e quando ela ouvia a empregada do vizinho ou alguém fazer barulho, ela começava: sim, meu Jesus, te seguirei, seguirei, sim, seguirei. Sim, meu Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Minha avó não era cantora, minha avó não era pregadora, mas ela cantava e pregava. Horas depois, dias depois, Dona Glória está aí? Está. Eu estava em depressão, eu estava mal. Eu ouvi a senhora cantando. E todo dia eu descobria a hora que a senhora cantava. Aí minha avó ria e falava: e todo dia eu descobria a hora que você varria. Eu quero aceitar esse Jesus. Minha avó até o fim da vida pregou para as pessoas. E ela sabia que o som do céu podia mudar a terra. Eu chegava endemoniado em casa, cheio de cocaína. E minha avó começava a cantar: sim, meu Jesus, te seguirei. E assim como Davi acalmava os demônios de Saul. Eu não acredito que demônio fica calmo. Mas assim como Davi botava para correr os demônios e fazia Saul ficar calmo, minha avó, com aquela vozinha fraca, fazia os demônios ir embora. Porque o que é forte estava nela. Não importa que você não seja cantora e cantor. Não importa que você não dance igual as meninas, que você não toque. Mas importa que você vibre e entre em conexão com o seu Criador, com o seu pai, com o seu marido. Então eu te convido nos próximos 10 a 20 minutos a vir aqui para frente e falar: por que não eu? Que o som do céu invada a tua casa, o teu negócio, o teu escritório. Que o som do céu invada a tua família. Que o som do céu comece a mudar esse Brasil. O Brasil não vai mudar dia 7 de outubro. O Brasil muda com a nossa decisão de eleger o Senhor, o único Senhor da nossa vida. Ele é exclusivista, Ele é militar, Ele é general de guerra e Ele pode esculachar os demônios que esculacharam com a tua família. Ele é possessivo, Ele quer exclusividade. Ele é ciumento, Ele não aceita você adorar outro. Ele quer só você, Ele quer você só para Ele. Sai do teu lugar e vem. Se você quiser sentar, senta. Quiser deitar, quiser ficar em pé. Mas você precisa sair da posição que você está, para se colocar e dizer: Senhor, por que não eu? Eu quero, eis-me aqui. Eu estou te pedindo, Deus. Eu estou te pedindo, Deus. Eu estou te buscando, eu estou batendo. Porque aquele que pede, aquele que busca e aquele que bate, recebe, encontra e é aberto. Aprenda a adorar de outro jeito.